E aí, galera, eu sou a Thay e hoje eu tô aqui com dois convidados muito importantes para a sala. Tô aqui com o Pedro, ele é ex-aluno nosso, né? Que delícia falar isso. Ele foi aprovado em medicina na UEM e com a Valdirene, a mãe dele, que também, né? Eu imagino que os dois agora é um momento de muita felicidade. E eu queria perguntar para você, Pedro, e aí, como é que é a sensação de conseguir alcançar essa conquista, né? Que é a aprovação em medicina? Não caiu a ficha até agora, porque depois de toda aquela dedicação, ter essa conquista é algo inacreditável. Assim, demora para cair a ficha e não caiu até agora. Imagino. E como que tá, assim, as suas expectativas para essas experiências novas, né? Porque, querendo ou não, é uma transição. Sair do ensino médio e entrar na faculdade, numa universidade pública e tudo mais. O que você está esperando para que venha agora nesse ano? Então, disseram que é bem diferente, como você disse, é bem diferente o universo acadêmico em relação ao ensino médio. Então, eu espero que vai mudar muita coisa e eu vejo isso com um lado positivo, né? Vão ser experiências novas, é sempre bom estar experimentando coisas diferentes. E assim, a pergunta que muita gente faz é: vale a pena usar a sala? Você acredita que uma pessoa ali que às vezes não tem um apoio tão grande dentro de um colégio, não tem uma preparação tão aprofundada, utilizando a sala, ela vai conseguir alcançar a mesma aprovação que você? Sim, certamente. É assim, dá condições incríveis para qualquer pessoa que seja determinada a estudar. Tem diferenciais, inclusive, em relação ao cursinho presencial. Você pode organizar seu próprio horário, pegar as aulas naquele momento que você está mais disposto a aprender o determinado conteúdo, né? Se algum trecho não ficou muito claro, você pode voltar quantas vezes quiser. Então, assim, dá todas as condições de um cursinho presencial e ainda com algumas vantagens. E perguntar para a mãe agora. Além de viver toda essa felicidade, eu acredito que também os pais eles têm um papel muito importante no por trás. Na questão do apoio e tudo mais. E para você, como mãe, como que foi ver todo esse processo do Pedro de estudar em casa, assistir às aulas e tudo mais? O Pedro, ele é muito determinado, mas não é nada que uma outra pessoa não pode fazer. Então, eu comento com muita gente que o diferencial é que o Pedro teve um foco, determinação e disciplina. Porque a disciplina fez toda a diferença na vida do Pedro. Ele sentava com muita vontade de aprender. E esse é o maior diferencial da sala, eu acredito, assim, porque ele voltava aos conteúdos, refazia os exercícios e estava ali à disposição o material para ele. Então, o Pedro sempre gostou de estudar na cozinha da nossa casa, né? E mesmo assim, interagindo conosco, ele tinha essa facilidade de estar atento àquilo que estava assistindo, né? E voltando quantas vezes fosse necessário para ele conseguir fazer aquele exercício que estava ali quebrando a cabeça muitas vezes, né? E parando para pensar na questão da praticidade, porque às vezes o meu pai, experiência própria aqui, todas as vezes que ele precisava me levar em algum lugar, ou tinha aula tarde, enfim, qualquer coisa que eu tivesse de estudo e ele precisasse transportar, me levar em alguma coisa já era uma luta, exatamente. E para os pais, pensando nisso, ter o filho ali dentro de casa e conseguir acompanhar, faz a diferença? Total. Primeiramente, até em questão de custo, né? Porque hoje um deslocamento ele custa, de qualquer maneira ele custa. A outra coisa, a segurança, né? De você saber que teu filho não estava sozinho andando por aí, ele estava ali embaixo dos seus olhos, então a gente estava acompanhando todo aquele processo dele. Fez toda a diferença. E principalmente que nem o Pedro, ele estudava até muito tarde. Então, se ele tivesse fora de casa, ele é muito jovem, né? O Pedro tem 16 anos. Então, isso também trazia, assim, segurança para a gente, não só comodidade para ele, segurança. Ele podia levantar em qualquer momento, interromper aquela aula e se alimentar. Então, a gente sabia que não tinha essa preocupação se ele estava comendo direitinho, no horário certo, né? Então... E Pedro, para você, qual que era o seu professor preferido ali dentro da sala? Olha, a equipe é muito incrível, fica até difícil escolher um deles. Eu vou, eu vou por aqueles que eu mais assistia mesmo, por conta das disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Então, assim, o Neto, na parte de elétrica, foi um professor que eu acompanhei muito, com o quadro impecável dele, e isso ajudou muito na parte de elétrica, porque sempre foi a área da física que foi mais complicadinho para mim. Mas a equipe como um todo é incrível, assim. Eu escolho o Neto por conta de ser o professor que eu
que mais esteve presente nas aulas que eu assisti. E olha que para escolher um professor de física como professor preferido, realmente, ainda mais uma pessoa biológica, digamos assim, não é mesmo? E bom, assim, como pensando na sala, né? É uma felicidade tanto pra gente poder ter vocês aqui e acompanhar esse processo, porque o Pedro, ele mostra que não é impossível, né? Não é impossível a gente alcançar e a gente conquistar. E eu queria perguntar para você, como que foi para você esse processo, sabe? De conseguir se acostumar com o cursinho online dentro de casa, se foi muito difícil ou se você conseguiu lidar. E o que você tem para dar de dica, de, sabe, uma experiência sua para tentar passar para a galera que está acompanhando? Toda essa flexibilidade do cursinho online, eu acho que ela mais auxilia o aluno do que dá problemas dessa questão de se adaptar, né? Então, para mim, eu encarei com uma certa facilidade, justamente por conta das qualidades da sala mesmo. E as dicas que eu poderia dar são nessa questão de condições de estudo, porque, para além da questão do cursinho online facilitar, é bom você poder garantir que tudo aquilo que vai contribuir com o seu estudo, com o seu rendimento, você possa fazer que aquilo seja oferecido enquanto você está estudando. Então, se, por exemplo, você é uma pessoa que tem dificuldade com barulho, que se distrai fácil, não é interessante você estudar num lugar que tem muita movimentação. Então, questão de temperatura também, procurar uma temperatura agradável, deixar o ambiente do jeito que vai propiciar o maior rendimento. Porque, às vezes, você vai investir horas de estudo ali e aquilo não vai render nada para você. Então, tomar cuidado com essas questões de condição de estudo. E de métodos de estudo também, eu acho que é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de resumos. Eu prefiro resolver exercício, né, de vestibular, mas é uma coisa que varia muito de cada um. Então, eu recomendaria a pessoa testar vários métodos e ver o que está funcionando para ela. Não é porque algo já funcionou para alguém que ela tem que adotar como método de estudo também. Testar várias possibilidades, o que estiver funcionando ela adotar. E também não precisa ser um método universal. Se, por exemplo, resumos funcionar mais para a história e questões para matemática, você pode adotar métodos diferentes para disciplinas diferentes também. Muito bom. E para você, assim, o que você acha que você poderia falar para os pais que estão passando, que estão ali com filhos nessa fase e que, querendo ou não, lutam junto para conseguir alcançar uma aprovação, uma boa nota na escola? Eu acredito assim que a motivação é importantíssimo nesse processo. E aquele acompanhamento do estado emocional do filho. Porque a parte emocional ela é extremamente importante, né? E você ter aquele tempo para observar como que está o emocional do teu filho, qual a disposição que ele tem para estudar, se naquele momento ele está se desgastando mais e tirar um pouquinho, porque eu fazia isso com o Pedro, às vezes ele avançava um pouquinho os horários e eu tinha que ir lá e falar, já deu, né? Agora é um horário para o descanso, que tão importante quanto os estudos, é o descanso, ao meu entendimento, né? E a gente teve essa facilidade de como ele estava ali por perto, a gente tinha como acompanhar esse processo, né? Muito bom pensar nisso e também analisar, né? Porque a presença dos pais ali por perto faz toda a diferença, não é mesmo? Então, assim, para a gente fechar, um recado que você poderia deixar para a galera. Se dedicar aí, então, aos estudos, não desistir do seu sonho. Uma coisa que eu falo é que o seu sonho vai ser conquistado a cada dia. Então, muitas vezes vai ser difícil estudar, você vai estar cansado com toda essa questão emocional e tudo mais. Então, igual a minha mãe falou ali, procurar lidar com essa questão para a ansiedade não tomar conta de tudo. E continuar se dedicando. Mesmo que esteja difícil, você vai ver que no final vai valer a pena. Com certeza. E, gente, para finalizar, repetir tudo isso que o Pedro disse, né? A gente não desistir e saber que a sala está aqui para te ajudar. É um prazer ter vocês aqui e boa sorte pro Pedro agora nessa nova fase.